no tempo de espera aqui e já entrou uma quantidade de pessoas, né? Se quiser compartilhar a tela, Bruna, por favor. Tá mesmo, só um minutinho. Me contem aí se vocês estão vendo a tela direitinho, tá? Por favor. Só um minuto. Agora sim. Pode ficar à vontade, viu, Daniel? Beleza. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar mais um Open Library, né? Eu acho que tem hoje bem interessante, né? Acho que é muita prática do dia a dia mesmo. A gente vai falar um pouco de benefícios da utilização da IA na escrita de user stories. Então, é um tema bem relevante que a gente usa mais no dia a dia, assim, que eu acho que no próximo slide vai falar um pouquinho de quem vai falar, acontece para vocês, né? Vai falar um pouquinho hoje em cima de engenharia de prompt, por que usar e também os benefícios de uso do IA na escrita de stories e o Mentor Spark, né? E quem vai contar isso para vocês hoje vai ser a Bruna, né, Bruna? Já está passando slides aí, vai ficar a ponto de falar bastante aí hoje. E eu gostaria que vocês aproveitassem bastante, né, justamente essa iniciativa, porque realmente é algo que é bem interessante, é algo que é bem inovador. Eu entendendo um pouco como funciona lá, eu achei bem interessante também. Espero que vocês discutem disso aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos e vamos curtir aí. Bruna, fica à vontade. Obrigada, Daniel. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, né? Sou PO aqui na Ivory há um pouco mais de 2 anos e meio. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Por favor, me avisem aí se tiver algum problema com o áudio, tá? Tudo certo, Tá Bruna. ótimo, pode ficar à Tá bom. vontade, tá? Então, eu sou PO aqui na Ivory há um pouco mais de 2 anos e meio, né? E hoje eu vim trazer para vocês um tema que é bastante relevante, né? Tanto para quem é aí da área de produtos, quanto para quem está na área de desenvolvimento, e até para aquele pessoal aí que só gosta de tecnologia e quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios aí da utilização da inteligência artificial aí na escrita das histórias de usuário, né? Bom, gente, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui uma reflexão, né? Nos últimos anos, a inteligência artificial ela tem transformado várias áreas aí da tecnologia e eu arrisco dizer assim que uma das mais impactadas é o desenvolvimento de software, né? E nesse processo aí de desenvolvimento, essa parte que envolve toda a licitação de requisitos, a escrita de histórias de usuários, é um papel muito fundamental, especialmente quando a gente fala em metodologias ágeis, né? Essa é a parte que faz a base ali para o desenvolvimento de um bom produto, né? Então, para quem não está aí familiarizado, as histórias de usuário, as user stories, né, em inglês, elas são descrições que são simples, são descrições objetivas das funcionalidades que o sistema tem que ter, sempre focadas ali na perspectiva do usuário final. Então, assim, a clareza, a precisão dessas histórias, elas vão garantir que as equipes de desenvolvimento tenham uma visão clara do que é que precisa ser entregue e vão garantir que essa equipe desenvolva um produto com valor final agregado, que é o que a gente quer no final das contas, né? Mas, gente, criar boas histórias de usuário pode ser sim um desafio, né? Não é algo muito simples, não. Pode se tornar, por exemplo, um processo demorado, porque envolve ali a coleta de requisitos de várias fontes, envolve uma compreensão mais profunda ali dos requisitos, envolve também uma escrita eficaz dessas histórias de usuário. Então, nós, como pessoas de produto, a gente precisa ter e precisa desenvolver algumas habilidades de escrita que vão ajudar a gente a escrever essas histórias de uma maneira mais compreensível para o time de desenvolvimento ou para os usuários, né, quem quer que seja, que venham a ter contato com esse material. Então, é nesse ponto que a inteligência artificial entra como uma aliada nossa, não só para a gente agilizar esse processo de criação dessas histórias, mas também para a gente melhorar a qualidade, né, para dar suporte para a gente ali para essa escrita, para refinar e também até para sugerir ali, melhorias na escrita dessas histórias de usuário, né? Ou seja, as equipes, usando a inteligência artificial, elas vão poder se concentrar ali mais na entrega de valor, né? Enquanto a inteligência artificial vai cuidar das nuances ali da documentação e do refinamento. Mas antes da gente falar sobre como que a inteligência artificial pode ajudar a gente com relação à escrita dessas histórias de usuário, eu trouxe aqui um assunto que é muito interessante, que vai maximizar os benefícios da inteligência na escrita
das histórias de usuário, que é o que a gente chama de engenharia de prompt, né? Primeiro, o que é um prompt, né? O que vem a ser um prompt? Um prompt aqui, né, no slide a gente pode ver que é um texto em linguagem natural que vai solicitar, através de comandos, que a inteligência artificial generativa execute uma tarefa específica. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem bacana de um usuário que ele pediu para determinada inteligência artificial criar uma imagem de um salmão nadando num rio. Simples, né, gente? Pedido por si só. É um prompt, né? É um pedido aí em linguagem natural que parece simples, deveria ser simples. Só que se a gente observar aí o que aconteceu, acho que o resultado não foi exatamente o que o usuário queria, não, né? Ao invés da inteligência trazer ali salmões, ou seja, peixes ainda vivos que nadam no rio, a inteligência achou que ele estava com fome e entregou para ele ali umas fatias de salmão prontinhas para o sashimi, né? Então, isso mostra para a gente que se a gente não souber ter precisão naquilo que a gente pede, até a inteligência artificial vai acabar se confundindo, né? E esse é o motivo pelo qual a engenharia de prompt é tão importante e ajuda a gente a se comunicar melhor com a inteligência artificial. Então, pessoal, a engenharia de prompt ela é um termo que começou a ganhar popularidade aí em meados de 2021, com a evolução dos grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, né, e vários outros aí. E ela pode ser classificada como o processo de criar e otimizar as instruções ou os prompts, né, usada para interagir com modelos de linguagem, como o ChatGPT, o Gemini, entre vários outros, com o objetivo de formular perguntas ou comandos de maneira que se obtenha as respostas mais precisas, mais úteis e mais relevantes. Então, gente, um prompt que seja claro, que seja bem estruturado, ele vai garantir que a inteligência artificial que você usa gere para você sugestões de histórias de usuário que sejam relevantes, que sejam mais completas e que estejam realmente alinhadas com os objetivos do projeto onde você trabalha, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns preceitos que a gente pode lançar a mão de como que a engenharia de prompt pode ser aplicada para fazer a diferença na qualidade das respostas que a gente obtém aí do modelo de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu tenho o preceito aí da pergunta genérica versus a pergunta específica, né? Então, pensa assim, se você fizer para a inteligência artificial uma pergunta muito genérica, do tipo, me fala sobre o Sol, ela vai te retornar um relatório com uma dezena de linhas ali falando sobre muitos aspectos que você talvez nem precise sobre o Sol. Mas, se ao invés disso, se você perguntar de uma forma mais específica, por exemplo, quais são as principais características do Sol que afetam o clima na Terra? Você vai ter uma resposta mais detalhada e mais focada naquilo que você de fato precisa, né? Então, essa é a diferença de você fazer uma pergunta muito genérica para você especificar aquilo que você de fato quer e trazer uma resposta mais específica, mais contextualizada no que você deseja, né? Tem a questão do contexto adicional, que é muito bacana também. Então, você pergunta assim para a inteligência, né? Qual que é a teoria da relatividade? Pode até funcionar se você quer saber, por exemplo, do aspecto da teoria como um todo. Mas se você fornecer um contexto que para a inteligência, você vai ajudar o modelo a te dar uma resposta mais direcionada. Então, talvez fizesse mais sentido você perguntar: pode explicar a teoria da relatividade de Einstein e como ela influencia a nossa compreensão de tempo e espaço? Então, veja aqui que eu não fiz apenas uma pergunta, mas eu dei um contexto para a inteligência artificial. Eu encaminhei ela, eu disse para ela exatamente o que eu quero saber sobre a teoria da relatividade, acrescentando ali um contexto, né? Porque para mim faz sentido neste momento saber sobre a teoria da relatividade relacionada à influência dela na nossa compreensão de tempo e espaço. Então eu direcionei a resposta do modelo sobre o que eu quero de fato saber, acrescentando um contexto sobre isso. Aí tem o formato de resposta. Você pode perguntar assim para o modelo: quais que são os benefícios da meditação? São vários, né, gente? Meditação é muito benéfica, tem, né, dezenas, quiçá milhares de benefícios. E essa é uma pergunta bem direta, né? Quais são os benefícios da meditação? Mas se ao invés disso você perguntar com o formato, liste e descreva os três principais objetivos da meditação para a saúde mental, aí você já vai ter uma resposta mais organizada e mais útil também. Porque às vezes você não precisa dos 100 benefícios da meditação, você precisa dos três mais importantes, os três principais, né?
Depois a gente tem exemplos aqui de perguntas através de instruções específicas, né? Onde uma instrução mais clara vai ajudar a obter uma resposta que vai abordar exatamente o que você está interessado em saber. E também por formato e estilo, né? Onde você pode perguntar de forma direta ou de forma criativa, por exemplo, sendo que a forma criativa, no caso aqui do exemplo, adaptando o estilo de resposta para o público-alvo, você pode tornar a informação mais compreensível e mais relevante também. Então, por exemplo, se eu perguntasse para a inteligência, explique o funcionamento de uma impressora 3D como se eu fosse um estudante de 10 anos, ou de 5 anos, sei lá. É uma forma criativa, né, de você interagir com a inteligência, porque às vezes você está com dificuldade de compreender um tema que é muito específico, muito complexo. Então, receber explicação como se você fosse uma criança de 10 anos vai te ajudar a ter um maior entendimento na explicação da resposta que vai ser gerada para a sua pergunta, né? Com certeza, a inteligência ela vai ter meios aí de explicar de forma mais simples, né? Levando em conta o entendimento de uma criança de 10 anos, e aí você pode ter uma melhor compreensão em cima da resposta que a inteligência te dá. Então vejam aqui que são meios que a gente pode lançar a mão para a gente ter um maior proveito no que a inteligência artificial tem para oferecer para a gente, né? E por que que eu vou utilizar, então, a engenharia de prompt de comando ao nosso favor? Né? Por que que eu só não vou lá, escrevo um prompt simples lá, né, para a inteligência, espero que ela seja mesmo inteligente e me retorne as melhores respostas, né? Gente, a engenharia de prompt, ela é importante por várias razões, acho que ficou um pouco claro aí no slide anterior, mas aqui eu trouxe mais alguns motivos, né, de por que que a gente pode usar a engenharia de prompt. Então, ela traz para a gente uma maior precisão nas respostas. Por exemplo, ela vai me economizar tempo. Se eu não vou precisar fazer várias interações com ela para ter as informações que eu preciso, então isso vai me gerar uma maior eficiência, vai reduzir a ambiguidade também, né? Por exemplo. Aplicando ali um contexto no meu prompt, eu evito respostas que não correspondem à minha intenção, né? Vai me permitir adaptar a resposta que eu quero de acordo com o meu contexto também. Melhora a qualidade da informação, me permite uma personalização também, para que a inteligência consiga me atender nas minhas necessidades específicas, né? Então veja que a engenharia de prompt ela tem vários benefícios se ela for utilizada aqui no nosso contexto de user stories, né? Então, gente, ajustar o prompt que a gente dá para o modelo ali de inteligência ajuda a obter as respostas mais precisas e mais relevantes também. Os prompts bem elaborados, eles orientam o modelo a entender melhor o que é solicitado, né? Isso vai me resultar em respostas que vão atender melhor às minhas necessidades, certo? Então, beleza. Então, agora que a gente já entendeu o que é um prompt, o que é engenharia de prompt, como que ela pode ser útil no nosso dia a dia, então vamos falar agora dos benefícios mesmo que o uso da inteligência artificial, né? O que a gente pode colher de bom usando a inteligência artificial na escrita das histórias de usuário. É claro que assim, quando a gente pensa que a gente pode sim, né, usar os nossos próprios conhecimentos para a gente ir lá e gerar boas histórias de usuário, usando ali os critérios INVEST, usando os métodos BDD de escrita de histórias, tudo que a gente já aprendeu aí ao longo ao longo dos anos aí nesse mundo de agilidade, é claro que num primeiro olhar parece que é mais simples continuar fazendo mais do mesmo, né? Parece até mais fácil. Então, você está ali na sua plataforma de gestão de projeto, você sabe o contexto do projeto, conhece as regras de negócio, conhece os requisitos. Então, por que eu só não vou lá e escrevo a minha história com as minhas palavras e ponto? Né? Para que eu vou usar essa tal de inteligência artificial? Gente, essa inteligência artificial, a inteligência artificial, né, ela chegou para facilitar a nossa vida, né? Ela é uma realidade, ela não dá mais para negar que ela está cada vez mais intrincada ali na nossa rotina, nos nossos processos, e ela vai continuar crescendo, né? Então, assim, ela chegou mesmo para revolucionar muitas áreas aí do setor, de vários setores da indústria, como a gente pode ver aí no slide. Então, ela pode, por exemplo, ser aplicada ali na saúde, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver inteligência aplicada na saúde para diagnosticar doenças,
para fazer análise de imagens médicas. Ela tem aplicação na área de finanças, né? Ajuda ali as empresas a fazerem uma análise de mercado mais assertiva, por exemplo. No varejo, ela também ajuda em questões como análise de comportamento consumidor, otimização de preços, enfim, né? A inteligência ela está constantemente e cada vez mais evoluindo, expandindo as suas capacidades e encontrando aí novas áreas de atuação. E é claro, né, gente, ela está profundamente integrada aí à tecnologia, sendo aplicada em muitas e muitas áreas, como aprendizado de máquina, robótica. Só que aqui hoje a gente vai focar na inteligência aplicada ao desenvolvimento de software, né? E como eu já citei lá no começo do nosso Open, a escrita de boas histórias de usuário é uma parte muito importante no desenvolvimento de software. Eu vou puxar aqui sardinha para o meu lado, né, e para os meus colegas de produto aí, né? Vou fazer um comparativo assim com a construção de um prédio, por exemplo, né? Você não constrói um prédio sem fazer a fundação antes. Lógico, quem não tem juízo que faça, né? Mas você pode até começar a construir um prédio sem a fundação, só que lá para frente você vai ter bastante trabalho, acredito eu. Não conheço a área de engenharia civil, mas com certeza, né, você vai ter um bocado de dor de cabeça se você conseguir começar a construir um prédio, uma casa, uma edificação, sem fazer uma base sólida, legal ali. Do mesmo jeito, gente, é o desenvolvimento de um produto. Você pode começar a desenvolver o seu produto sem história de usuário? Pode. Você pode começar ali com, você sabe os requisitos básicos ali, você não tem as histórias escritas, mas basicamente você sabe o que precisa ser feito. E você pode sim começar o seu desenvolvimento sem a escrita das histórias de usuário, sem os requisitos bem definidos. Mas eu te garanto que lá na frente o negócio vai começar a complicar. Provavelmente, se eu pedir aqui para alguém tacar uma pedra, quem nunca passou por isso, eu acho que nenhuma pedra vai ser lançada. Provavelmente vocês já tiveram problema com relação a isso, né? Então, vai chegar lá na frente, o seu software vai começar a dar trabalho, porque uma regra de negócio que devia ter sido especificada melhor lá atrás não foi, né? Então, essa parte aí da galera de produtos, ela tem que ser valorizada porque ela é de fato muito importante. Então, gente, nesse sentido, a gente tem que aproveitar todos os benefícios que a inteligência artificial tem para ajudar a gente a escrever essas histórias de usuário cada vez mais claras e com mais qualidade, né? Essa qualidade na escrita das histórias de usuário, que é algo que começa lá no iniciozinho do processo de um novo produto, ela vai impactar de forma direta a qualidade desse produto, tá? Então, quais que são os benefícios aí de eu parar de pensar sozinha, pensar por mim mesma e começar a usar a inteligência artificial para criar as minhas histórias de usuário, né? Então, aqui eu trouxe algumas coisas para a gente pensar. Eu falo aqui de eficiência e rapidez. Então, a inteligência, ela pode agilizar, por exemplo, a criação das histórias de usuário. Ela vai me ajudar, vai ajudar os donos de produtos, analistas de negócio ou as pessoas responsáveis pela criação dessas histórias a economizar tempo, por exemplo. Uma vez que a inteligência ela pode automatizar partes desse processo de criação dessas histórias, como, por exemplo, a geração das descrições, os critérios de aceitação, as dependências entre as histórias, né? Então, isso acaba por reduzir o tempo que a gente precisa para escrever essas histórias e vai permitir que a equipe se concentre em outras tarefas que sejam mais críticas, que envolvam maior minúcia, maior cuidado, né? A gente tem também o benefício da consistência. Então, a inteligência, ela pode garantir que todas as histórias de usuário sigam um formato que seja igual, que seja ali uniforme e que seja padronizado, que vai facilitar a compreensão e também a análise por parte de todos os membros da equipe, né? Bem relacionada àquela etapa lá que a gente falou dos prompts, que a gente falou agora há pouco, onde a gente padroniza a forma como a gente se comunica com o modelo para gerar essa consistência e a gente faz com que o padrão adotado seja claro e que seja inteligível por toda a equipe. Essa consistência, essa padronização, ela vai me garantir que, opa, eu estou vendo aqui que o padrão ele está me retornando exatamente o que eu preciso, porque eu sei que o prompt está me pedindo isso. Então, se eu pedir, por exemplo, se eu pedir bananas para o modelo, ele não vai me entregar laranjas, né? É dessa consistência que a gente está falando. Qualidade e precisão também é um benefício muito importante. Então, as ferramentas aí de inteligência, elas podem analisar ali o texto das histórias de usuário que o usuário vai fornecer
para ela e pode detectar problemas, por exemplo, como ambiguidade, se existem às vezes algum termo vago ali ou inconsistência no contexto. E aí vai ajudar a gente a garantir que essas histórias sejam claras e que sejam compreensíveis para toda a equipe. Vai reduzir o risco de mal-entendido durante o desenvolvimento também, né? Que é muito importante. Tem a questão da personalização. Então, a gente pode, através da inteligência, adaptar as histórias de usuário ao contexto e às necessidades específicas do projeto, né? O que vai garantir aí que as histórias sejam relevantes e sejam eficazes, porque a gente sabe que cada projeto tem as suas particularidades, né? Tem as suas minúcias. Então, a inteligência ela é capaz de se adequar ao contexto dos projetos onde ela é aplicada e render melhores resultados a partir disso. Tem a questão da melhoria contínua também, que esse ponto fala sobre a capacidade que a inteligência tem de aprender com os feedbacks e os resultados de processos anteriores, de projetos anteriores, né? E usar do aprendizado de máquina para identificar os padrões e as áreas de melhoria. Então, isso vai permitir que as histórias de usuário, as minhas histórias de usuário, que elas sejam continuamente refinadas e melhoradas ao longo do tempo. E tem também a questão da integração com as ferramentas de gestão. Né? Hoje em dia existem várias ferramentas de gestão de projetos, tem, né, Gira, aqui na Ivory a gente usa o Azure Boards, né? Então é possível integrar as ferramentas de inteligência artificial com sistemas de gestão de projetos para facilitar ali o rastreamento e a atualização das histórias de usuário, que é um ponto bem vantajoso quando a gente quer otimizar o processo de escrita das histórias de usuário. E foi pensando, pessoal, nessa questão de integração com ferramentas de gestão que a gente atuou aqui na Ivory, né? A partir de uma ferramenta aí que a gente chamou de Mentor Spark, né? Que é o que eu vou apresentar para vocês agora, né? Então, o que vem a ser o Mentor Spark, né? Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida aí pelo nosso time de engenharia, que é em cumprimento aí a um dos OKRs do capítulo, que era de implementar soluções com inteligência artificial para serem consumidos na empresa. Então, essa ferramenta, o Mentor Spark, é uma plataforma que permite os usuários, por exemplo, enviarem áudios ali ou transcrição de áudios, né? E através disso, um modelo de inteligência artificial gera as histórias de usuário com base no conteúdo que foi fornecido. É uma ferramenta que ficou bem legal, né? Produto nosso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, gente, essa aqui é a carinha do Mentor Spark. Né? O Mentor é uma plataforma bem simples de usar, vocês podem ver, né? Ela é bem minimalista, intuitiva. E eu vou começar mostrando aqui para vocês qual que é a função de cada um desses campos aqui da plataforma, né? Essa primeira área aqui é o local onde o usuário vai subir ali, fazer o upload de um áudio. Atualmente ela comporta áudios no formato WAV. Até tentei colocar um MP4 aqui, não deu certo. Tem que ser em português, né? Ou também o usuário consegue colocar uma transcrição textual ali na ferramenta. Então, é aqui que o usuário vai inserir, por exemplo, o áudio de uma reunião, vamos supor, e a partir do envio desse áudio, a ferramenta vai fazer a transcrição. E todo o texto transcrito ele vai aparecer aqui nessa área em branco, tá? Ou então, se o usuário preferir, ele pode também pegar a transcrição ele mesmo de um áudio, por exemplo. Quem trabalha aí com o time já viu que quando a gente grava uma reunião, começa também a transcrição daquela reunião, né? Então, o usuário ele consegue pegar aquela transcrição toda, já jogar ela aqui, ao invés de extrair o áudio da gravação, que pode dar um pouquinho mais de trabalho, né? Pega aquela transcrição e joga o texto aqui. Essa vai ser uma parte do que vai ser usado para a ferramenta interpretar. Aí, essa outra área aqui é onde o usuário pode fornecer um contexto adicional do projeto, né? Daquela demanda ao qual ele se refere, ou aquela. É um contexto adicional para aquele áudio que foi transcrito ou para a transcrição que o próprio usuário forneceu ali. Então, nesse nosso caso aqui, pessoal, ainda não é o prompt, tá? O prompt vem um pouquinho depois, já vou mostrar. Aqui, lembra que eu falei ali atrás que é interessante a gente dar um contexto para a inteligência artificial? Aqui eu estou dando insumo para ela trabalhar para mim. Eu estou dando um contexto para o meu projeto, da minha demanda ali, né? Da necessidade do meu produto, né? Enfim. Aqui eu estou dizendo para ela
ou o usuário que vai fazer o upload do áudio ou do texto está dando para a plataforma uma informação a mais sobre o assunto, sobre o que ela precisa estudar para me retornar o que daqui a pouquinho o prompt vai solicitar. Então, eu estou enriquecendo as informações que eu estou dando para a minha inteligência artificial. Então, né, vocês lembram lá que eu falei, quando eu estava contextualizando a engenharia de prompt, a tática da gente fornecer um contexto adicional para a inteligência, para ajudar ela a garantir que as histórias geradas sejam mais alinhadas, né, com o objetivo, com os requisitos do projeto. Então, eu estava falando disso aqui, né, ou seja, quando o usuário envia o áudio, ele também pode fornecer esse contexto, e aqui no Mentor, ele não necessariamente envia ou um contexto ou a transcrição. Ele pode enviar, por exemplo, só a transcrição ou deixar a ferramenta transcrever o áudio, ou ele pode dar um contexto só, ou um ou outro, ou os dois. Se tiver os dois, melhor, né? Que fica mais completo. Agora aqui, ó, essa areazinha, que inclusive está inativa, né? Aqui sim é a área que exibe o prompt que foi pré-cadastrado lá na plataforma. Isso aqui não é um cadastro feito pelo usuário, é feito, né, ali no código da plataforma mesmo. Então, vocês lembram lá do que vem a ser o prompt, né? Que é um comando em linguagem natural que solicita um modelo para fazer uma tarefa específica? Pois bem, é através desse prompt aqui que vai acontecer a geração automática das minhas histórias de usuário. Então, veja aqui que esse prompt aqui que a gente colocou na plataforma, ele diz, né? Você é o PO de um projeto de software. A partir da transcrição de uma reunião do projeto, elabore histórias de usuário, critérios de aceitação, sugestões de pergunta. Aqui a gente podia ter colocado qualquer outra coisa nesse prompt. Podia ter pedido, por exemplo, sei lá, interprete a transcrição fornecida e me retorne histórias de usuário em formato BDD, com critérios de aceitação e duas regras de negócio mais importantes, por exemplo. Então, esse prompt ele podia ter sido escrito de N maneiras diferentes, né? De formas até mais completas, usando aquelas técnicas que a gente viu lá atrás. Mas, para fins de exemplificação aqui, esse prompt nos atende, tá? Então, pessoal, assim, né, que o usuário faz todos esses passos, né? E clica nesse botãozinho de envio aqui, a inteligência da ferramenta vai processar esse conteúdo todo e vai gerar as histórias de usuário usando esse prompt que a gente forneceu. Aí sim, depois desse processo, os usuários vão receber as histórias prontas para serem revisadas, né? Aqui uma coisa muito importante, né, para destacar, é que para a inteligência artificial, nesse caso aqui, interpretar o contexto que foi inserido, a gente, para ele interpretar o que eu inseri, aplicando o prompt em cima desse contexto e daquela transcrição fornecida, o meu prompt, quando eu for escrever ou detalhar ele, precisa ter esse termo context entre chaves aí, em algum lugar do texto, né? Uma característica aqui dessa ferramenta do Mentor, tá? Assim que ele foi desenvolvido. É esse detalhe que meio que vai falar para a ferramenta assim, ó, esse é o momento que você deve ler o que o usuário deu de entrada para conseguir implementar o que foi pedido no prompt fornecido. Né? Então, se eu colocasse só no prompt, né, você é o PO, tal, sem esse termo context, ele ia ficar perdido, ele não ia saber qual era o contexto. Então, eu uso esse termozinho context, para que ele pegue o que foi fornecido aqui de contexto, de transcrição, enfim. Bom, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver. Aqui eu trouxe um videozinho bem rápido, só para vocês verem na prática como que a ferramenta funciona. Então, vejam aqui, ó. Eu vou deixar vocês verem. Então, o usuário aqui ele vai fazer o upload, né? Aí ele pode ou colocar ou transcrever. Aqui no caso eu coloquei um arquivo, né? Um áudio. Ele transcreveu. É um áudio de uma reunião, né? Ele transcreveu todo o áudio para mim, colocou aqui. Ou eu poderia ter feito isso eu mesmo, né? Transcrito tudo, colado esse texto aqui. Peraí que travou aqui para mim, gente. Aqui. Aí, feito isso, né? Aqui eu não forneci nenhum contexto, já fui lá direto no botão de enviar, né? E aqui ele está trabalhando, né? Ele pegou o meu contexto, meu prompt, jogou o meu contexto em cima desse prompt e agora está trabalhando, me gerando as histórias de usuário. Ó, então veja aqui que ele me gerou, né?
Vocês ainda estão vendo a minha tela, né, gente? Tá tudo certo. Então, sim. Obrigada. Então, veja que ele me gerou aqui um texto, né, bem grande, aí, com a descrição da minha história, com os critérios de aceitação, com as perguntas, tudo que eu pedi lá no prompt, ele me gerou. E ele me gerou até mais de uma história de usuário, né? Ele me gerou aqui, se eu não me engano, 3 histórias de usuário, dado aquele contexto que eu forneci para ele ali atrás, com a transcrição do meu áudio, né? Aí aqui, o que seria o próximo passo, né? O usuário pode copiar todo esse texto gerado e colar na plataforma de gestão de projetos que ele usa, colar lá no work item dele, que ele já vai ter uma história de usuário pronta em pouquíssimos minutos aqui, né, gente? Mas, gente, é muito importante aqui salientar que os usuários, eles são sempre incentivados aqui a revisar com bastante atenção, com bastante cuidado, né, as histórias de usuários geradas pelo Mentor ou por qualquer ferramenta, né, isso é incentivado para qualquer ferramenta de inteligência artificial, para garantir que essas histórias geradas estejam ali, adequadas ao contexto do projeto. E, se porventura for necessário, fazer as alterações, né? Nunca confiar cegamente na inteligência, no modelo da inteligência, porque ainda que seja um modelo bastante confiável, ele não é 100% confiável, né? Não substitui a sua capacidade de interpretar o contexto de um projeto. Então, isso é importante. Então, gerou a história, lê ali, revisa, tá dentro do que você esperava, tá, não tá, né? Corrige alguma coisa, e aí a sua história já está pronta para você passar para a sua equipe de desenvolvimento. Aí, o que a gente fez aqui na Ivory, né? A gente usando o Mentor Spark. Além da gente conseguir usar essa ferramenta da forma como eu acabei de mostrar para vocês, a gente também consegue usar ela em conjunto com o nosso DevOps. Porque o time de engenharia pensou lá na frente, né? E adicionou essa inteligência dentro dos work items aí do Azure Boards, que foi algo que foi muito bom para a gente, facilitou muito o nosso trabalho aqui, porque a gente consegue centralizar tudo lá no board. Então, eu não tenho necessidade de acessar o Mentor através daquele link que eu mostrei, copiar o texto, voltar lá no board e colar tudo lá. Dá para fazer tudo isso de uma vez e de uma forma bastante otimizada. Vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então, os preceitos que eu mostrei ali naquele videozinho anterior, eles mantiveram para a nossa ferramenta do DevOps, tá? Com algumas adequações. Então, o que a gente fez? Vou deixar o vídeo rolando aqui enquanto eu explico. A gente incluiu permissões aqui para alguns usuários que acessam o Azure Boards, para que eles consigam personalizar. Então, esses prompts configurados, eles são padrão para toda a organização, ou seja, todos os projetos da nossa conta aqui do Azure, né, da conta da Ivory, onde o Mentor for utilizado, eles vão utilizar os mesmos prompts cadastrados para cada work item. Mas, diferente lá da plataforma que eu acabei de mostrar para vocês, onde eu consigo cadastrar só um prompt único para qualquer história que eu for gerar, aqui no DevOps a personalização é maior. O nosso poder de personalização é maior, porque eu consigo cadastrar um prompt diferente para cada tipo de item que eu trabalho lá no board. Então, vejam aqui, por exemplo, que eu cadastrei um prompt para caso de teste, um prompt diferente para task, outro para quando é user story. Né? Então, vejam que aqui eu tenho um poder de personalização bem maior. Outro para quando enfim, para cada tipo desse aí, a gente cadastrou impedimento, é outro prompt. Defect é outro diferente. Então, aqui eu tenho um poder de personalização bem maior. Lembrando sempre, né, pessoal, continua aquele contexto entre chaves aí para a inteligência saber em que momento que ela tem que aplicar o contexto que eu vou fornecer para ela e jogar o prompt em cima para me retornar as histórias de usuário. Então, nesse vídeo aqui, né, eu mostro para vocês que para cada tipo de caso que pode ser trabalhado no Azure Boards, a gente pode cadastrar um prompt diferente. Isso é muito importante, gente, porque cada work type se comporta de uma forma, né? Então, uma task se comporta diferente de um bug, se comporta diferente de um spike, que se comporta diferente de um épico, né? Então, dessa forma, a gente consegue parametrizar o prompt para a inteligência nos retornar a resposta mais adequada a cada tipo de item de trabalho, né? Bom, então essas parametrizações feitas, agora sim a gente pode usar o prompt para a gente gerar a escrita das nossas histórias de usuário ou dos meus work items, sejam eles quais forem, né? De forma automática. Então, como funciona, né? Eu criei aqui, pra vocês verem, vou deixar o vídeo rolando,
Product Backlog Item, né, mesmo. E eu fui direto na opção lá de geração da escrita de história com o Mentor. Então, existe uma extensão, né? Essa opção de gerar descrição com inteligência artificial é onde a gente usa essa integração com o Mentor. Deixa eu rolando aqui. Então, é aberta essa abinha com a extensão do Mentor Spark, e aí a gente nota aí que eu pedi, né, uma descrição para o meu Product Backlog Item na caixinha de contexto. O que eu colocar nessa caixinha aqui de contexto vai ser interpretado pela inteligência como insumo para a geração da escrita de história, né? Lembram lá daquele termo context? É aí que ele é buscado, vamos dizer assim. É aqui que ele é usado. Então, eu fiz uma descrição bem simples do que eu quero. Notem que é um texto bem... Deixa eu pausar aqui. É um texto bem simples mesmo, né? Eu pedi aqui a criação de um relatório com determinados filtros, informei o resultado que eu desejo, coloquei uma saída que eu quero depois da geração desse relatório. Depois eu aciono esse botãozinho aí de gerar descrição. Em poucos segundos, o que ele fez? Ele pegou esse contexto, foi lá nas configurações, identificou o tipo de item que eu escrevi, pegou o prompt, aplicou o prompt em cima do meu contexto e me retornou as minhas histórias de usuário. Né? O que acontece por debaixo dos panos, basicamente, é isso, né? Aqui, gente, eu poderia ter fornecido um contexto muito mais abrangente, né? Eu escrevi pouquíssimas linhas ali do que eu queria. Podia ter sido bem mais rico de detalhes, com certeza, quantos mais detalhes eu colocasse, melhor seria retornada a minha história de usuário, ela seria mais completa. Mas aqui, a título de exemplo, vai servir bem para a gente. E aí, notem como ela me retorna todo o texto que eu cadastrei como prompt, já com as informações referentes ao contexto que eu preciso, né? Então, a gente vê que com uma simples descrição da minha necessidade, ele me retornou um objetivo, os benefícios esperados com a minha demanda, os benefícios para os clientes, alguns critérios aí de aceitação, requisitos técnicos, requisitos funcionais, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Eu gastei, quando eu estava fazendo, né? Esse vídeo tem um pequeno cortezinho, mas eu gastei cerca de 2 minutos para fornecer um contexto que me retornou uma história de usuário completa, rica em detalhes, que possivelmente ia me levar aí nada, uns 10 minutos para escrever, talvez. Só que aqui em menos de 2 minutos a inteligência me retornou uma história muito mais completa, rica em detalhes, com os critérios de aceitação e tudo que eu preciso para tornar essa minha história mais clara e mais compreensível aí para a minha equipe de desenvolvimento, né? É claro, né, pessoal? Aqui eu ainda teria que reler a história, né? Ver se tudo que a inteligência me sugeriu se faz nesse sentido, se vai ser preciso readequar algum requisito, se aquilo é aquilo que eu falei sobre os usuários serem sempre incentivados aí a revisar com bastante cuidado as histórias de usuários geradas pelo modelo, para garantir mesmo que elas estejam adequadas ao contexto do projeto e fazer as alterações, se for preciso. Mesmo assim, gente, isso me toma muito menos tempo, porque se fosse para eu escrever a história do zero, eu ia gastar um tempo pensando nos possíveis requisitos, nos critérios de aceitação, enquanto aqui a ferramenta ela já me sugeriu isso. Basta agora que eu faça algumas adequações necessárias para deixar ela bem refinadinha ali e tá pronto, né? Aqui no caso, depois eu tenho essas opções aqui de ou adiciona a descrição, né, através desse botão de adicionar descrição. Eu pego essa descrição que foi gerada lá, e adiciono ela lá na description da minha user store. E aí esse texto vai ser acrescido logo abaixo, se eu já tiver, por exemplo, escrito alguma coisa lá no corpo da minha user store, esse texto vai ser acrescido lá, no caso de adicionar a descrição. No caso de eu selecionar a opção de substituir a descrição, ele vai substituir tudo que eu já tenho escrito lá na minha história, né? Apaga e substitui pelo que a inteligência gerou. Ou então eu cancelo aqui e começo tudo do zero, se for necessário. Aí outra coisa que bem interessante que o mentor faz é que a partir da história de usuário que for gerada, ele sugere os casos de teste para aquela história, né? Então, da mesma forma, a inteligência ela interpreta o contexto, né? A partir disso, ela sugere ali os testes que podem ser feitos para validar se a história foi ou não foi corretamente implementada pela equipe depois de desenvolvida. Mas aí, isso aqui já é um assunto para um próximo Open Ivory aí, quem sabe da equipe de Quality Assurance.
Pessoal, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu acho que deu para perceber que, assim, a gente só tem a ganhar aplicando tudo que a inteligência tem para oferecer para a gente. Seja no ganho de tempo, no ganho de produtividade, seja permitindo que a gente entregue maior qualidade nos nossos trabalhos. A verdade é que a inteligência artificial está entre nós e está a nosso favor, né? Então vamos usá-la aí com sabedoria. Eu espero de verdade aí que eu tenha trago alguns insights para vocês se interessarem no assunto, algumas ideias para instigar vocês a passarem a usar mais a inteligência a favor da sua produtividade, da qualidade dos seus projetos. E eu fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, né, alguma pergunta para fazer. Obrigadão. Ô, Bruna, só a título de curiosidade, por que o nome Mentor Spark? Menina, essa é uma pergunta excelente que a gente tem que fazer para o time de engenharia. Eu também não sei. Não sei te falar, É igual Fiamma. quando pergunto sobre Ivory. Melhor não perguntar, não, gente. É, Aceita que é melhor. essa aí eu vou ficar te devendo. Tá bom. Pessoal, alguma dúvida, né? Alguém quer partilhar alguma coisa? Vamos embora lá, Fiamma, fica à vontade. Tá bom. Pode passar, Bruna, por favor. Como de costume, né, quem já participa aqui do Open Árvore, a gente costuma fazer uma dinâmica para testar o que a gente aprendeu. Então, quem tiver interesse em participar, pode aí pegar o telefone, né, ler o QR Code que está aí na apresentação. Vou esperar um minutinho, uns 2 minutinhos mais ou menos, e vou explicar como vai funcionar, né, para quem não conhece. Então, a gente tem um site, né, que a gente chama Mentimeter, que a gente utiliza para fazer esse quiz. A gente tem algumas perguntas, são 10 perguntas propostas aí. Quanto mais acesso você tiver e mais rápido responder, você ganha mais pontos. E o primeiro colocado aí, que é elencado, né, essa dinâmica aí, vai ganhar um voucher de R$ 50. Então, eu vou deixar por enquanto uns minutinhos aí o QR Code, daqui a pouco eu compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui também no chat, tá? Quem quiser participar também pelo notebook ou computador, pode participar daqui. Só um minutinho. Pronto, mandei. Pode participar. Quem Camila falou? Oliveira ou Silva? Ah, Silva. Ah, eu Eu queria queria também um participar, mas voucher eu de já sei as 50. respostas, É. então Não eu não vale, né? posso. Vou compartilhar aqui, viu, gente? A tela. Todo mundo escaneou o QR Code? Estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom. Vou iniciar aqui, vou esperar todo mundo entrar. Pode voltar rapidinho, por favor? Por favor mesmo. Volta. Deixa eu voltar aqui, Matheus. Quem tiver no telefone aí vai aparecer por enquanto só a imagem, né? Essa identidade visual aí. E quando eu startar aqui, vai aparecer para vocês colocarem, acho que o nome, né? Ah, é importante colocar nome e sobrenome da gente. Pode ter vários Joãos ou Pedros, né? Aí é bom identificar pelo sobrenome. Tudo certo, Matheus? Tudo sim, muito obrigado. De nada. Agora, quem está no telefone aí ou pelo computador, né? Vai aparecer aí um campo para colocar o nome e sobrenome também. Aí eu vou esperar uns minutinhos, segundinhos, na verdade, né? Eu acho que é isso, 10 pessoas, né? Então, vou iniciar aqui. Quem tiver com o telefone, olhe para o telefone. Quem tiver no computador, olhe para o computador, tá? Ó, gente, a maioria acertou, tá? Letra B, que era a resposta correta. Próxima questão. Acho que está faltando uma pessoa.
que eram 10. Então serão 9, né? Então vou continuar aqui. Errei aqui, peraí. Tem que ser o Enter. A resposta foi mais dividida, né? Mas o certo seria a letra B também. Terceira questão. Entraram 10 pessoas agora. A Bruna deve ter feito igual o Enem, colocou questões fáceis, médias e difíceis. Tá tudo fácil. Resposta correta, letra A. A maioria acertou. Pronto. Isso, próxima questão. Resposta correta, letra B. Todo mundo acertou. Parabéns. Próxima questão. Estamos na metade agora. Resposta correta, letra B. Então, a maioria também acertou. Próxima questão. Duas pessoas erraram. Era a letra B, Mentor Spark, a ferramenta desenvolvida aí pela Ivory. Próxima questão. Estamos quase acabando aqui. Resposta correta, letra C. Então, a maioria acertou. Tá faltando uma pessoa. Vai entrar? Então, entrou. Aí, deixa eu continuar.
Letra B, resposta correta. Penúltima questão. Quase acabando. Todo mundo acertou, letra B. E a última questão. Vamos descobrir quem ganhou a dinâmica. Todo mundo acertou, resposta correta, letra A. Agora é o momento de apreensão. Vamos ver quem ganhou. João, viu? João Santos, parabéns, tá? Uma vez na vida. Quase empatou ali, viu? Hugo também, Gabriel. Boa, João. Parabéns. Ei, João, parabéns, hein? João tá sempre participando aí e ganhando as coisas. A internet dele é melhor que a minha, foi isso. Ah, Eu acertei todas. Foi real. perfeito, Hugo. O Bruno, pode compartilhar de novo, por favor? Posso sim. Deixa eu. Tá no vai fundo. certo. Agora tá Isso. certo. Pode continuar, viu, Daniel? Pode ficar à vontade. Bom, pessoal, então só para finalizar aqui, bem no horário, ó, bem pontuais, hein? Parabéns. Primeiro agradecer a Bruna também, da minha Fiamma. Bruna, parabéns pela apresentação, assim, de novo, material super rico, super interessante e sua condução também foi muito legal, parabéns. Pessoal, quem que desejar receber a certificação, só mandar um QR Code aí, tá? Já pega essa informação, que acho que é interessante, né, para quem puder também, quem quiser, né, sempre agrega valor. E, por último, né, muito agradecer a presença de todos, né? Acho que é muito interessante. Primeiro, a gente tem essa iniciativa de colocar um pouco para fora aquilo que a gente faz bem aqui dentro, né? E eu acredito que são muitas coisas interessantes que a gente tem, que a gente pode partilhar, né? Que a gente pode incentivar o pessoal a utilizar. E tá tudo aí, né? Eu acho que as nossas redes sociais continuem acompanhando, nosso time de marketing está bombando lá sempre, né? De vez em quando pedindo filmezinhos, né? Mas, por favor, gente, pega neve. E é isso aí. Bom, agradecer a todos vocês a participação e até o próximo outro Open Ivory, tá bom? Obrigado a todos e um bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a Parabéns, vocês. Bruna. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns. Obrigado, gente. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigadão. Tchauzinho.